aqui. Como é que está o tema para vocês? Está animador ou está desafiador? Está desafiador. Mais uma mudança, né? Sim. Show de bola. O mestre Diego já está na área. Diego, seu microfone está mudo. Diego, tá na escuta? Oi, boa tarde, sim. Já tô Beleza. lá. Agora o áudio funcionou. Beleza, não, agora deu certo. Já estou com a apresentação aqui, se você quiser aguardar um pouco. Vamos esperar uns 5 minutinhos aí para a galera que está se organizando, que está chegando, para a gente poder começar. Beleza. Enquanto isso, eu estava perguntando a galera aí se o tema reforma tributária é animador ou desafiador. Rapaz, é bem desafiador. Reforma tributária. Ele sempre vem com essa ideia de simplificação, mas a gente sabe que o contador, de regra, ele já fica ali um pé atrás quando fala em simplificação, porque antes da simplificação vai vir uma grande demanda, né, para a área contábil. Então, assim, eu fiz a apresentação, eu adaptei uma apresentação que eu fiz para alguns empresários e voltado mais agora aos contadores, né? A gente falar brevemente sobre esse tema. Eu acho até que, possivelmente, depois, vocês terão que fazer temas voltados a temas específicos, né? Porque a gente está falando de uma reestruturação geral do processo tributário do Brasil. Então, assim, discussões que não acabam mais. Então, hoje a gente passa uma visão geral de como vai ser, falando de apuração, até a forma de apurar agora mudando, falando de split payment, depois talvez a gente trazendo alguns tópicos mais específicos. A gente precisaria aqui de, sei lá, né, de dias para poder se aprofundar e talvez não chegaríamos ainda a abordar toda essa grandiosidade que envolve a reforma tributária. Sim. Legal. A ideia é... Os desafios da reforma tributária, eles vão, ao meu ver, muito além de legislação, né? Assim, além de ser grande, se você pegar só a Lei Complementar 214, ela tem 544 artigos. Aí você já pensa que é grande. Ela tem mais ali, quase mais de 20 anexos. Só que a interpretação dela vai muito além disso. Você tem que entender conceitos e tudo mais. Então, assim, é bem amplo. Nesse período entre a proposta de lei até a lei mesmo, acompanhei muitas lives do CRC de São Paulo,
eles pegavam 2, 3 artigos ali e falavam 1 hora e meia, entendeu? Por conta desses conceitos. Então, assim, realmente a reforma tributária, a ideia deles é simplificar, porém a gente tem, assim, um grande caminho pela frente, trabalhar com 2 sistemas ao mesmo tempo, né, que é trabalhar com o formato atual, que é muito complexo, e ainda entendendo desse novo cenário. Então, assim, a minha ideia aqui é trazer um resumão disso daí, gerar algumas discussões. Depois eu disponibilizo o material que eu montei aqui, e caso não dê para a gente esclarecer todas as dúvidas, eu estou com uma pessoa aqui me dando apoio também, a gente pode depois manter um contato. Internamente aqui, eu mais alguns amigos contadores, estamos iniciando um grupo de estudo. O meu áudio está dando um eco. Parou ou continua? Agora, eu acho que parou. Acho que alguém está com o microfone ligado. Quando a gente fala desse tema, além de toda essa questão legal que está por trás, é importante a gente olhar para o posicionamento do empresário contábil, né? Como lidar, como que está na ponta, a grande maioria não entende nada do que existe hoje e vai demorar bastante tempo para entender o que virá. Então, conseguir um ponto muito importante, além, né, de vocês, empresários contábeis, absorver, é conseguir transmitir isso para o cliente de uma forma que ele consiga entender e não olhar para vocês, porra, você já vem trazer mais um problema para mim. E além de entender isso daí, parece algo distante, mas a gente já temos mudanças importantes. Eu trouxe até alguns tópicos disso para início do ano que vem, né? Então, assim, a gente, assim, já pensa em reforma, não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. Então, a gente enquanto contabilidade, eu falo porque eu sou sócio de um escritório também, eu tenho as mesmas dores aí que meus amigos contadores, porque a gente vai precisar, já agora em 25, fazer reuniões, entrar em contato com sistemas, entender essas mudanças, porque a partir de 26 nós já teremos mudanças na emissão de documentos fiscais que implicam em até não conseguir transmitir nota, entendeu? Então, assim, a mudança da reforma, assim, ela já aconteceu, né? Agora a gente precisa entender, de fato, de como isso interfere no dia a dia das empresas e dos escritórios. Legal. Bom, temos aí 7 minutos de tolerância, né, em respeito a quem já está aqui. A gente vai começar. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou o CEO do Conciliador Contábil e fico feliz demais de poder promover esse tipo de debate, esse tipo de encontro com todos vocês. Eu acho que o nosso papel, isso faz parte do nosso propósito como parceiro no crescimento, no desenvolvimento e no protagonismo de vocês. Diegão, cara, gratidão eterna aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de nos ajudar, de transmitir conhecimento e de colaborar com todo mundo que está aqui. Beleza? Vejo aí algumas pessoas conhecidas, Anderson, Ricardão, massa demais. Então, vamos lá. Diego, com você, cara, você pode começar. Só, você traz aí, Diego, aquela questão, primeiro, sobre a questão de áudio, pessoal. Você traz aí, Diego, como você vai preferir conduzir, se você vai abrir para perguntas no decorrer, para o final, enfim, vou deixar com você, para você decidir, beleza? Quem quiser ir mandando no chat, talvez fica melhor, né? Mas a gente vai tocando. Se você, eu te peço aí, Rodrigo, uma ajuda quando alguém finalizar,
que aí eu posso parar também, a gente trocar uma ideia sem problema nenhum, tá bom? Show de bola. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui e quando vocês estiverem vendo, me dá um ok, por favor. Já está aparecendo aqui. Já está aparecendo, né? Então, só um minutinho que eu vou... Aí, então, vamos lá. Eu trouxe aqui, falando rapidamente, me apresentando. Eu sou Diego Alves, sou um dos sócios da Tese Contabilidade. Nós estamos aí na cidade de Linhares, Espírito Santo. Recentemente também estamos com uma filial na Praia do Canto, em Vitória, e temos crescendo muito para lá na capital e achamos necessário ter essa filial. Nosso escritório hoje ele conta com mais de 50 anos de mercado e mais de 250 clientes. Então, a gente tem se posicionado aí no Espírito Santo, por ser um estado que tem muito incentivo fiscal, a gente tem trabalhado muito isso nos clientes e sabemos que é uma questão de forte impacto com a reforma, né? O Espírito Santo hoje ele é um estado que, basicamente, a sua arrecadação está vinculado a empresas incentivadas, então, com a reforma, isso vai acabar. Então, a gente tem estudado bastante, entendendo esse cenário, tá bom? Então, eu vou... foi uma breve apresentação. Deixa eu só mudar. Então, aqui, igual eu comentei anteriormente, eu fiz essa apresentação inicialmente no setor empresarial, né? Então, eu quis trazer uma analogia comparando o cenário tributário atual do Brasil com o labirinto, para eles entenderem como que está o Brasil hoje no cenário tributário, né? Que eu falei que cada caminho desse labirinto ele é representado por um imposto, né? Por um dos impostos ligados ao consumo que serão afetados pela reforma. Então, hoje, quando inicia o mês, o contador tem todo esse labirinto para percorrer, o que o contador busca no final desse labirinto? Passar em tempo hábil, cada vão desse labirinto é representado por um dos impostos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, cada um com a sua sistemática diferente, cada um com prazos diferentes. Então, a gente sabe que um caminho errado nesse labirinto, enquanto contabilidade, a gente pode estar assumindo um risco enorme de multas e juros, ou de estar fazendo o seu cliente tá pagando um imposto indevido. Então, assim, o cenário tributário do Brasil hoje é chovendo molhado, né, com vocês aí, que todo mundo sabe muito bem isso, que vocês vivenciam isso da mesma forma que eu, da extrema complexidade. O que a reforma tributária, uma das coisas que ela quer resolver é simplificar esse processo atual, né? Hoje é fora de questão, humanamente possível, a gente acompanhar tudo que acontece no Brasil. Então, uma das questões da reforma é a simplificação desse cenário tributário. Não é à toa que o Brasil é conhecido hoje como o manicômio tributário, né? Por conta de todas essas complexidades. E depois eu trouxe também um cronograma, uma cronologia aqui de como aconteceu a reforma, né? Até para colocar que ela não é algo que vai acontecer, ela já aconteceu, porque ela nasceu lá em 2019 com a PEC, de uma proposta de emenda constitucional. Depois, em 20 de dezembro de 2023, nós tivemos a emenda constitucional 132, ou seja, a nossa Constituição Federal de 88, ela já foi enraizada com a reforma tributária. A reforma tributária já está enraizada nela, já tiveram várias alterações para refazer esse cenário complexo do Brasil. A partir da emenda constitucional, houve a necessidade de ter uma lei que fosse regulamentar toda essa reforma. Então, veio a PLP 68, essa PLP 68, N discussões em cima dela, até que chegasse no modelo atual, que nós agora tivemos em 16 de janeiro de 25, a publicação da Lei Complementar 214 de 25. Então, assim, a reforma tributária não é algo que vai acontecer, ela já aconteceu.
Então, nós já temos legislações vigentes e devemos entender como ela irá impactar tanto nossos escritórios como os nossos clientes. Embaixo aqui eu coloquei o PLP 108, botei um pontinho de atenção, porque vai existir um chamado Comitê Gestor do IBS, que será o imposto que ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, esse Comitê Gestor, ele vai ser criado, acredito que até final de 25 sai essa lei complementar, mas ainda até o dia de hoje, ainda está em discussão o PLP. Então, eu botei esse ponto de alerta, que esse é um ponto também de atenção, porque os estados e municípios, eles passam a perder o controle ali, a gerir os impostos, e esse comitê gestor que vai gerir todos esses impostos e fazer o repasse. Eu trouxe também aqui alguns conceitos básicos, né, sobre a lei. Isso aqui eu trouxe sempre colocando o texto legal, eu depois vou estar disponibilizando esse material para vocês, até para a gente contextualizar melhor. Isso aqui que já com base na lei complementar 214. Então, está dando para ver direitinho aí, né, Rodrigo? Sim, tá tranquilo. Então, assim, o conceito de contribuinte do IBS-CBS, né, da nova reforma, ele fala de fornecedor que desenvolva atividade econômica, né, no artigo 21 da lei complementar, ele fala fornecedor que desenvolva atividade econômica ou de modo habitual e volume que caracteriza atividade econômica ou de forma profissional, sendo ela regulamentada ou não. Isso no artigo 3º, inciso 3, ele contextualiza o que seria esse fornecedor. Ele fala pessoa física ou jurídica residente ou não no país. Então, assim, a gente percebe que até uma pessoa física ela pode ser ou não contribuinte do IBS-CBS, que serão os novos impostos. E também eu trouxe a questão da base de cálculo, né? Porque um dos pontos eu vou até falar melhor isso para frente, um dos pontos da reforma é acabar com o formato atual que nós temos de imposto, que é chamado imposto por dentro. Ele vai passar a ser imposto por fora. Então, já no texto da lei, ele traz aí no seu artigo 12, falando que a base de cálculo é a operação, e no parágrafo 2º, inciso 1, ele fala que os novos impostos, o IBS e o CBS, não farão parte dos novos impostos, eles não irão compor a base, então eles serão totalmente por fora, né? Outro conceito muito interessante também é o princípio da neutralidade. Esse princípio prevê que o imposto ele tem que interferir o mínimo possível, ele não pode distorcer decisões a ser tomadas sobre o consumo de bens e serviços. Então, o imposto ele tem que interferir o mínimo possível na cadeia. Tá? A outra situação que eu trouxe aqui é a ampla incidência desses impostos. Essa parte do artigo 4º, o artigo 5º, ela é muito importante para estudo, porque, vamos lá, vamos contextualizar. No artigo 3º, ele contextualiza o que são operações, né? Ele fala qualquer bem imóvel, imóveis, materiais, imateriais, inclusive de direito. E qual a contextualização dele para serviços? É qualquer coisa que não incide como bens. E já na questão que eu coloquei na apresentação da incidência, da ampla incidência, o artigo 4º ele traz uma vasta situações que requer incidência do IBS e CBS. Compra, venda, troca, permuta, locação, licenciamento, mútuo, doação, e se não ficar tão claro que é amplo, no artigo 5º ele traz mais situações ainda, que traz até fornecimento de brindes, bonificações, tá? Então, assim, a forma da gente pensar, ela vai ter que ser readaptada do formato atual que a gente está acostumado. Trouxe também a base ampla de créditos, então, assim, com a reforma,
com um conceito de simplificação, nós iremos pensar em os novos impostos, onde regra geral, tá? Tudo vai gerar crédito e tudo vai gerar débito, porém, devemos entender como será essa sistemática de aproveitamento desses créditos. Então, do artigo 47 ao 56, ele traz como é que as empresas devem fazer isso daqui, traz o termo que eu vou falar no próximo slide da não cumulatividade plena e como as empresas devem se comportar na hora de apurar seus impostos. Mais para frente eu vou estar falando do split payment e do formato da apuração assistida, então eu vou falar mais de apuração de imposto. Deixa eu só ver aqui. E agora eu também trouxe uma das principais mudanças, né? Eu acho que eu pulei um slide, só um minutinho. Conceitos básicos. Eu queria falar antes, deixa eu só voltar nesse slide, que eu acho que meu computador deu uma travada na hora e pulou esse slide aqui. Eu queria contextualizar rapidamente por que o Brasil, né, por que foi pensado uma reforma tributária no Brasil, tá? Por conta de diversos cenários. Então, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos e discutir eles. Hoje existe uma falta de transparência e confiança no Brasil por conta desse cenário. É muito difícil, eu trabalho muito aqui com alguns parceiros que fazem exportação, importação, e sempre tem alguém que é sócio, que é fora do Brasil, e para essa galera é muito difícil ele entender o nosso formato de trabalhar, porque é surreal a forma de como fora do Brasil é muito mais simples. Tem uma história engraçada que eu gosto de contar quando falar do cenário do Brasil. Uma vez um dos sócios aqui da tese me pediu para eu participar de uma reunião com uma mexicana, e ela queria abrir uma empresa no Brasil. Eu fui para a reunião. E no meio da reunião ela falou que queria que eu passasse um site para ela entender como que funciona a tributação no Brasil. Rapaz, na hora que a gente pensa assim, cara, isso é utopia, né? Como é que funciona? Eu falei, tanto que na época a gente ofereceu até de a gente aqui estar assumindo isso e ela ela pagar os honorários, porque a reunião ali acabou por conta disso. Quem está de fora é muito difícil entender isso, né? Então, assim, o cenário complexo, né, atual, eu até falo rápido dessa parte, porque estou falando para contadores, então, vive isso no dia a dia, recebendo e-mails de mudança de legislação todo dia, aí tendo que treinar suas equipes. Então, isso gera o quê? Uma insegurança jurídica / um alto grau de litigiosidade. Então, nós temos diversos processos atrelados a esse regime tributário complexo do Brasil. Estudando reforma, eu levantei alguns dados sobre isso. Já teve dados revelando que que se somar todos esses processos, dá quase 1/3 do PIB do Brasil em processo preso. Isso é caro, isso encarece a máquina pública, né? Cada processo desse leva, em média, aí, pelo menos 7 anos para ser julgado. Então, isso é um dos pontos que eles querem atacar. A guerra fiscal que aconteceu no Brasil por conta de cada estado buscar criar benefícios fiscais que não foram convalidados pelo Cefaz. Os próprios benefícios do Espírito Santo, que a gente tanto trabalha aqui e vende, eles não eram convalidados e tudo mais. Nós sabemos que em 2017 teve a Lei Complementar 160, que convalidou isso daí, mas um dos pontos é acabar com essa guerra fiscal, e também os que eu costumo chamar de imposto em cascata, né? Que no Brasil nós temos impostos incidindo sobre impostos. Muitas vezes nós temos uma cadeia ali que ela é muito cumulativa. Você paga imposto a quem está comprando ou tomando serviço de você, não tem um crédito, paga de novo. Então, isso é uma das questões que eles querem acabar, tá? Então, vocês me perdoem por ter pulado essa contextualização, mas foi meu computador aqui na hora que eu fui pular o slide. Então, esse daqui eu já passei. Então, aqui, falamos no último slide sobre guerra fiscal.
Então, como um dos artifícios que eles utilizaram para acabar com a guerra fiscal foi que, a partir da reforma tributária, os novos impostos, eles terão a cobrança no destino. Ou seja, eu estou no Espírito Santo, faço uma venda para São Paulo. Hoje, eu destaco 12% na nota, e esses 12%, eles ficam no meu estado. Com a reforma tributária, ele não é devido para o meu estado, ele é devido para onde está se consumindo a mercadoria. Então, eles colocaram a cobrança no destino. Então, existe até uma preocupação disso daí, porque alguns estados eles são muito mais produtores do que consumidores, tá? Claro, na lei tem o fundo de compensações, tem toda uma questão de uma transição grande para que isso seja amplamente implementado, mas é um dos pontos de atenção para esses estados. Então, a gente percebe que muitos deles, eu falo Espírito Santo que é prata da casa aqui, então a gente acompanha muito mais, né? A gente tem ligação com algumas pessoas da Cefaz, a gente vê movimentos deles de tentar assegurar que quando a reforma começar a se efetivar aqui, não ter muitas empresas deixando o nosso estado, né? Outro ponto muito interessante é a não cumulatividade plena, ou seja, nós falamos no último slide do imposto em cascata, né, de ter dentro do cenário atual muitos impostos cumulativos, né, o PIS e COFINS do presumido, o ISS, o ICMS, às vezes, voltado ao Simples Nacional, o artigo 47 lá da 214, ele traz esse termo de não cumulatividade plena, ou seja, onde, regra geral, tudo vai gerar crédito, tudo vai gerar débito, porém, a gente deve entender os textos, existem vedações, então a gente precisa estar sempre atento a essas exceções. Outra coisa, que o formato atual, nós iremos ter uma substituição dos impostos atuais de ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI por dois grandes impostos, IBS e CBS. O IBS, ele será de denominação dos estados e municípios, então, automaticamente, ele substitui o ICMS e o ISS. Então, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, esse IBS, ele vai substituir os nossos já conhecidos ICMS e ISS. Já a CBS, ele é federal, então ele vai substituir o PIS e a COFINS. Tá? Falamos do IPI também, vai ser zerado, vai ser criado o imposto seletivo, que eu vou falar no final. Então, nós teremos esses dois impostos. Por que é um IVA dual? Imposto sobre valor agregado, porque eles vão caminhar junto. Então, nós teremos uma ampla forma de débito e crédito, porém, nós teremos um imposto só que incide, teremos uma alíquota só que dentro serão dois impostos, né? Então, nós teremos IBS e CBS. Então, nós não precisaremos mais pensar se algo gera crédito só de IBS ou gera crédito só de CBS. Se aquilo que você está adquirindo for passivo de crédito, ele vai gerar crédito para os dois impostos. Os dois impostos, eles caminharão juntos. Esse é um dos artifícios de simplificação do processo. E esse processo de IVA que a gente vem falando, ele já é amplamente utilizado fora do Brasil, né? Então, hoje, mais de 170 países já trabalham nesse formato do IVA. Claro que alguns países, eles utilizam o IVA dual, igual a gente vai utilizar, se não me engano, a Índia tem isso. Então, aqui, ele não vai ser uma alíquota única, vai ser uma alíquota única com dois impostos, e cada um terá o seu destino, né? Igual aquele PLP, que eu falei lá no início, que ele ainda não virou uma lei complementar, ele vai gerar um comitê gestor do IBS, né? Então, ele vai gerir esse imposto para depois estar fazendo o repasse para estados e municípios. Então, igual eu falei, vai ter uma alíquota única, né? Então, essa alíquota ela não foi definida ainda,
Já se falaram em 26,5, 28, tem alguém falando acima de 30, então até hoje a gente não tem uma definição concreta dessa alíquota, tá bom? Mas a gente vem fazendo alguns cálculos, eu vou até mostrar para frente aí uma simulação que eu fiz de um industrial, que é cliente nosso aqui, nós fizemos uma simulação com o IVA de 26,5%, né? E além do IBS e CBS, terá um imposto chamado imposto seletivo, ele vem sendo chamado imposto do pecado, aí, que ele é um imposto que ele foi criado ele não vai ter um fim arrecadatório, mas um fim de reduzir consumo de bens ligados que prejudicam o meio ambiente, a saúde. Eu até coloquei aqui o artigo 409, mas eu antes de mandar o material para vocês, eu vou inserir mais um texto aqui que tem um anexo 17 da lei complementar, que ele relaciona todos os bens com NCM que irão incidir esse imposto seletivo. Então, esse imposto seletivo ele vai incidir uma única vez na cadeia e ele vai ser cumulativo. Está vendo como a simplificação já começa não ser tão simples? Mas não falar que isso é como atividade plena, já temos um imposto cumulativo. Não seria o imposto por fora? O imposto seletivo, a IBS e a CBF vão incidir por dentro dele. Então, tá vendo? Aquela simplificação que o contador sempre tem o pé atrás, a gente tem o pé atrás, com razão. Então, não existe uma simplificação, mas existe muitas exceções no texto da lei. Ok. E aqui, na minha opinião, eu trouxe 2 temas no slide só, que eu queria bater um papo com vocês, que quando falo em simplificação, para mim está 2 pontos chaves da simplificação, que é o split payment e a apuração assistida. Eu tenho falado que o split payment vai ser o motor da simplificação e a apuração assistida vai ser o painel de controle. Por que o split payment ele vai ser tão importante, não só para uma questão de simplificação, mas ele vai ter também um impacto muito grande no meu entendimento e de muita gente do fluxo de caixa. Porque que split payment significa pagamento dividido, é algo nesse sentido. Essa expressão, o que vai acontecer? Ele está previsto já em lei, está no artigo 31 em diante lá, ele vai trazer que quando uma operação for realizada por meio de instituição financeira, então PIX, cartão de crédito, boleto, automaticamente a instituição financeira já vai segregar quanto aquilo representa o produto e quanto representa de imposto. Então, quem está vendendo, ele não vai receber cheio, ele vai receber só o valor do produto. Hoje, a gente está acostumado a quando uma empresa faz uma venda, ela recebe o valor inteiro, tem um tempo ali para fazer uma apuração e olhar se ela tem imposto a recolher ou crédito e depois recolher. Com o split payment, essas operações que passarão por instituição financeira, obrigatoriamente a instituição financeira ela deverá fazer a segregação do que é imposto e do que é o valor da operação líquida do imposto. Então, por isso que eles irão aplicar os impostos por fora. Toda vez que eu explico isso, muita gente linka já com quando viajou para os Estados Unidos. Viajei para os Estados Unidos, lá eu tinha o valor do produto e tinha mais, sei lá, 4%, 10% de imposto, e depois eu pagava o total da operação. Será basicamente isso, tá? Então, o split payment, a empresa vai receber isso deduzido. E por que eu acho que isso aqui vai ser o motor da simplificação? Porque vai ser atrelado à operação financeira, isso é inédito no nosso país, um documento fiscal eletrônico. Isso já está previsto em lei. Então, quando fizer essa operação financeira, obrigatoriamente as empresas precisarão estar atrelado a essa operação financeira um documento fiscal eletrônico. Existem muitas discussões sobre isso. Eu estava até debatendo aqui com o meu colega William, que também é tributarista, também trabalha aqui na TES, sobre questões de tipo assim, se for uma locação, hoje a gente não tem um documento fiscal eletrônico,
mas eu entendo que está se caminhando para que tudo venha a ser algum tipo de documento eletrônico, porque o próprio texto da lei, no artigo 60, fala que os contribuintes de IBS e CBS deverão obrigatoriamente emitir documentos fiscais eletrônicos. Então, assim, para o split payment funcionar de forma ampla, as empresas deverão trabalhar com documento fiscal eletrônico. Esse split payment, ele já tem notícias que ele começa em 2027, de forma escalonada, não vai ser obrigatório por enquanto, porém, ele já começa B2B em 2027. A previsão dele ser fracionado, a quantidade de operação que venha a ser aplicado a ele já está previsto em lei, então a gente possivelmente ele vai ser dividido em etapas, até porque a Serpro, né, que é a parte do braço de tecnologia da Receita Federal, eu já vi algumas demonstrações dele de split payment funcionando, então eles estão criando um portal para isso daqui, que vai ter um volume de informação muito maior que o Pix, tanto que tudo está sendo desenhado para esse split payment funcionar. Pix, o Drex, que é a nossa moeda real de forma de cripto, tudo está sendo desenhado para culminar no bom funcionamento do split. Vai funcionar, se isso daqui vai ser de fato uma simplificação, a gente ainda não sabe, mas assim, o que dá para ver que a Receita Federal, junto com a Serpro, tem feito digamos assim, um empenho grande para que isso venha se concretizar. E outra coisa, por que esse split, ele na minha opinião, ele é um motor aí da simplificação. Quando fizer essa segregação, a empresa vendeu, a instituição financeira faz a separação do que é imposto, do que é produto, ela vai precisar, quando ele estiver amplamente implementado, ela vai precisar analisar uma conta corrente da empresa junto à Receita Federal para entender se naquele ato da liquidação, se ele tem crédito ou débito. Se ele tem crédito, né, para bater em cima daquela operação. Então, ainda vai existir esse débito e crédito em tempo real. Então, por isso eu coloquei a apuração assistida. A apuração assistida, ela já é um termo que já está no texto da lei, nós temos ele no artigo 46, onde nós teremos um portal dentro do gov.com.br, lá do gov.br, né? Aí os contadores já ficam assustados, que a gente sabe que isso tem hora que não funciona, e eu falo porque eu tô no meio também, eu fico bolado com isso daí, que tem hora que a gente não consegue utilizar, então vai ser dentro do Gov. Nós teremos uma ferramenta lá chamada ROC, que é Registro de Operações de Consumo. Esse ROC ele vai ser alimentado basicamente pelos documentos fiscais. Então, mais para frente eu vou trazer uma nota técnica que ela já tem aplicabilidade em 2025. Então, esse ROC ele vai ser alimentado pelo split payment, vai ser alimentado pelos documentos fiscais, porque nós teremos já documentos fiscais, campos dentro do XML para operação de IBS e CBS. Então, nós precisamos já entender desses impostos, entender essas nomenclaturas, entender esses layouts, está vendo? A complexidade que o contador precisa enfrentar, a gente está falando aqui de nota técnica da NFE. Muitas vezes, Rodrigo, a gente abre uma nota técnica dessa, a gente, enquanto contabilidade, não entende o que está tendo ali. Só que a gente precisa desvendar aquele monte de númerozinho, 101, tags de XML, para entender depois, conseguir orientar bem nossos clientes para não ter notas sendo emitidas errado, impostos recolhidos indevidamente. Então, assim, a gente sabe que o contador passa por tudo isso e agora vai passar muito mais, né? Antes de existir essa simplificação, e quando a gente fala numa operação assistida, split payment e tudo mais, isso daqui para mim vai acontecer lá em 33, lá quando ela já estiver amplamente funcionando. Antes disso, aí, cara, realmente o setor contábil, a gente vai passar por grandes desafios aí de entender todo esse cenário.
Então, nós teremos o split payment, ele vai ser escalonado, teremos uma apuração assistida que eles falaram que a gente permitirão até fazer alguns ajustes lá para entender. Até um dado importante, eles querem tanto que isso funcione bem, que caso aconteça um split ali de forma indevida, ou seja, abata algum imposto da empresa que ele teria já crédito, o próprio texto da lei traz que isso vai ser ressarcido em até 3 dias úteis. A gente pensa assim, a Receita Federal, junto com o Comitê Gestor, ressarcindo o imposto em 3 dias úteis é algo que eu realmente nunca tinha visto. Então, assim, na minha opinião, a partir da reforma tributária, os documentos fiscais eletrônicos terão protagonismo para que seja alimentado esse sistema. Então, documento fiscal eletrônico bem alimentado, o split payment funcionando na sua totalidade, junto com a apuração assistida, e eles conseguiram fazer que o Gov.br lá funcione de fato sem instabilidade. Teremos sim uma simplificação, mas até lá a gente tem um belo caminho pela frente. Aí aqui eu trouxe uma explicação breve, assim, até com a imagem, para a gente entender como que funcionará o IVA dual, né? Fazendo até um link de forma rápida com o split payment. Então, eu botei 2 garrafinhas de suco. A primeira, você tem 100% do suco. A gente fala assim, hoje, quanto que é de carga tributária em cima disso daqui? É muito difícil você falar isso, porque os impostos estão todos embutidos. Eles passaram por uma cadeia do fabricante, atacadista, varejista, até consumidor, de uma forma que isso foi toda embutida. Você tinha o valor da mercadoria já crescido desses impostos, né? Eu coloquei até um texto aqui demonstrando que muitas vezes você incide imposto sobre imposto. E como que fica já na segunda garrafa, onde eu botei o 28% ali de imposto e o restante foi aquilo ali que o imposto comeu em cima da operação. Por quê? Você tem os R$100 da sua mercadoria e os 28 que é só imposto. Então, essa separação ela vai ser crucial para que funcione o cenário atual que eles estão querendo, o IVA dual. Então, por isso que é uma alíquota única, igual 28%. Mas por que é dual? Dentro desse 28%, parte vai ser IBS e parte vai ser CBS. CBS vai direto para a Receita Federal, o IBS vai ser gerido pelo Comitê Gestor, né, que depois eles farão os repasses, né? Quando fala em simplificação, né, então isso aqui fica muito mais simples, né? Porém, eu tenho um pé atrás com algumas questões. O próprio texto da lei permite que os estados e municípios criem alíquotas fora da alíquota de referência. Eu acho que possivelmente vai ser muito difícil os estados e municípios conseguir fazer isso, porque não é igual faz com o ICMS hoje. Essa caneta aqui é 17%, mas esse mouse aqui eu coloco a 7%. Não, eles vão ter que criar uma única alíquota para o estado todo, uma única alíquota para o município todo. Eu acredito que possa ter, sim, alguns estados e municípios que venham adotar uma alíquota diferente, mas o que os estudiosos entendem que a gente vai permanecer nas alíquotas de referência. Repito, ainda não temos isso, mas o IVA dual vai funcionar disso daí. Nós teremos uma única alíquota e teremos 2 impostos atrelados a ele. E aqui está, na minha opinião, a grande mudança que vai acontecer dentro das contabilidades, que é o período de transição. Nós temos um período de transição que ele vai de 2026 a 2032. Então, nós teremos um período de transição onde vai exigir muito do profissional contábil de entender todos esses reflexos, transmitir isso para o cliente em tempo hábil. Tem muita gente falando, o contador agora não vai gerar só guia, vai ser consultivo, vai ser não sei o quê, mas eu trago para a minha realidade, eu acredito que é de muitos, assim, se um contador hoje conseguir entregar todas as guias dentro do prazo, entender todas as legislações,
tendo segurança jurídica e tudo mais, cara, ele é um herói, porque a gente recebe mudanças todos e todos os dias. E agora você imagina pensar dois cenários coexistindo, né? Então, nós vamos pensar que nós teremos uma transição que vai de 26 a 32, os impostos novos, IBS e CBS, eles serão implementados escalonados, e os velhos impostos, eles ainda estarão funcionando, em pleno funcionamento. Então, nós teremos mudanças na nota eletrônica para ter IBS e CBS, mas ainda teremos ICMS, ISS, PIS, COFINS. Então, assim, como que eu vou passar resumidamente aqui esse período de transição? Em 26, nós teremos uma alíquota teste, tá? Uma alíquota teste. Que essa alíquota teste ele vai resumir da seguinte forma: nós teremos 0,9% de CBS e 1% e 0,10% de IBS. Então, teremos 1% de IBS e CBS já em 26, tá? Essa alíquota teste, porém, tem uma pegadinha no texto da lei, tá? Eu coloquei até no material, que eu vou mandar para vocês depois, porque essa alíquota teste, ela só seria uma alíquota teste, será uma alíquota teste se as empresas cumprirem com as obrigações acessórias corretamente. Então, existe uma alíquota teste, mas já tem pegadinha nisso daí. Já em 27, nós teremos a extinção total do que nós conhecemos de PIS e COFINS. Então, a partir de 1º de janeiro de 27, não existe mais o PIS e COFINS. O PIS e COFINS ele será extinto e começará a valer a CBS. Tá? Então, a CBS ficará em 27, 28. Já nesse período também, nós teremos uma redução a zero do IPI, porém, com ressalva, a quem produzir produtos que também sejam produzidos na Zona Franca de Manaus terão um acréscimo, terão uma tributação de IPI nessa operação para não desestimular o benefício da Zona Franca. E a partir de 2029, os estados e municípios, eles já começarão também dentro da reforma, porque o ICMS e o ISS começa a perder fôlego e o IBS começa a crescer, entendeu? Então, ele vai acontecer de 29 a 32. A cada ano, os impostos atuais, eles vão diminuindo e o novo imposto, ele começa a crescer. Então, a gente vai ter um período muito grande de transição que nós devemos entender os dois cenários ao mesmo tempo, tá? Então, na minha opinião, esse daqui é o grande calcanhar de Aquiles para o contador, por conta da complexidade atual que a gente já vive, e entender um novo cenário e projetar isso para os nossos clientes. Quando a gente fala desses novos impostos, a gente está falando, às vezes, até alterar preço de venda dos produtos, porque tem muita gente preocupada com o setor de serviço, e quando a gente fala não como uma atividade plena, a gente está falando de não está entrando naquilo ali digamos, a folha de salário, por exemplo. Hoje, no escritório de contabilidade, qual é o seu maior custo? É funcionário. Sobre folha de salário, não há que se falar em crédito de IBS e CBS. Então, a gente possivelmente possa ter, dependendo do tipo de prestação de serviço, a gente possa ter uma elevação da alíquota. Então, isso, consequentemente, vai afetar os preços. Então, vocês percebem que o grau de dificuldade nesse período aqui, ao invés de reduzir, ele vai aumentar e muito, porque vai exigir da gente ali um planejamento tributário muito grande para essa transição. E aqui, o que eu fiz com um cliente que eu tenho dentro do escritório? Ele é uma indústria já bem estruturada, ele está no lucro real anual, então a gente faz um fechamento contábil dele mês a mês, né? Os colegas aí sabem, né? Deu lucro, paga e tudo mais. Então, o que acontece? Essa empresa, ela é incentivada pela Sudene. Sudene é um benefício ligado ao imposto de renda, né? Então, não há que se falar em imposto de renda na reforma, então isso fica de fora.
mas essa empresa aqui ela tem um benefício estadual chamado Invest. Então, esse benefício, ele para essa indústria, ele reduz muito a alíquota do ICMS. Ele consegue ali reduzir em mais de 70% o ICMS das operações internas, para vocês terem ideia. Então, na primeira fase, onde a empresa ela para de ser tributada pelo PIS e COFINS e passa a ser tributada pelo CBS, vocês percebem que ela teve uma redução de 0,42% de carga tributária. Então, para ela, em 2027, ficou um pouco vantajoso. O CBS se mostrou mais eficiente do que o PIS e COFINS por conta da não cumulatividade plena, por conta da abrangência dos créditos, né? Porém, deixa eu clicar aqui. Aqui na segunda fase, aí eu já coloquei lá em 33, onde já funcionando amplamente a reforma tributária, vocês percebem que ela teve um aumento de 1,68%. Por quê? O IBS foi menos vantajoso do que o ICMS incentivado que ele tem dentro do Estado do Espírito Santo. Então, essa empresa, lá em 33, a gente já está esquematizando aqui, fazendo alguns cálculos, ela terá um aumento de carga tributária. Muita gente me pergunta se reforma tributária é para diminuição de carga tributária. Eu falo, cara, Brasil nunca é redução. Então, assim, eles falam em simplificação, split payment, apuração assistida, mas eu não vejo falar em diminuição de carga tributária. Pelo contrário, até o setor industrial, que muita gente prega que ele possa havia ser incentivado pela reforma por conta da não cumulatividade, não vai se aplicar para todo mundo. Eu não sou a primeira pessoa que fez cálculo com indústria e não foi tão vantajoso. Ficou até parecido. Eu tenho um grande amigo aqui na nossa cidade tem um polo moveleiro muito grande e ele é contador de uma dessas empresas ligada à parte moveleira, e ele me relatou que pelos cálculos, lá em 33, eles terão um acréscimo de mais de 2% na alíquota também. Então, por conta de perda de incentivos que já temos no formato atual, né? Dentro disso daí, então, agora a gente chega ao ponto de mais uma vez, bater na tecla que o contador vai ter que entender esses reflexos, fazer esse planejamento tributário, né? E verificar se compensa o cliente dele continuar no regime que está, se compensa migrar. Deixa eu ver se eu não coloquei nesse material, mas deixa eu ver o próximo slide. Depois do próximo slide, eu falo melhor sobre isso daí. E aí eu sempre fui falando, né? É o fim dos incentivos fiscais, nós teremos uma alíquota única, mas é fim? Não. Nós teremos incentivos fiscais, aqui eu relacionei 4 deles, mas existem muito mais no texto da lei complementar, tá? Então, assim, eu relacionei 4 deles, só para a gente identificar que teremos, sim, setores incentivados dentro da reforma, porém, todos vinculados à Lei 214. Então, eu coloquei a cesta básica, que ela terá produtos reduzidos a zero, ali do anexo 1, ele já traz toda a relação de produtos com NCM lá do que o que serão cesta básica e reduzida a zero, produtos hortícolas, frutas e ovos, também redução a zero, serviços profissionais, advocacia, biólogo, contadores aqui, redução de 30% do imposto. Então, a CBS e IBS alíquota padrão, nós teremos redução de 30%. Educação, 60%. Então, assim, o fim do incentivo fiscal vinculado a ICMS, ISS e PIS e COFINS, ele vai acabar no formato que existe hoje, igual no nosso estado, compete, investe, essas linhas de isenções, diferimento, tudo isso acaba. Aí terão os incentivos fiscais vinculados à Lei Complementar 214.
Aí aqui eu acho que é um dos pontos de atenção que nós deveremos ter já esse ano, pensando em 26, tá? Lá eu falei no período de transição do 1% de IBS e CBS. Então, o que é essa lei, essa nota técnica da NFE, tá? A 25002, ela traz o quê? N campos de IBS e CBS que já serão implementados dentro dos nossos documentos eletrônicos. Então, muitos campos aqui, eles já podem ser emitidos a partir, até em produção, tá? Você pode olhar que você já pode colocar os campos de IBS e CBS dentro da nota fiscal a partir do dia 6/10 de 2025, porém, dentro de 2025, esses campos eles serão feitos de forma que eles não venham a ter validade jurídica, ele será um período de teste, tá? Então, quem quiser já em 2025 implementar isso no sistema, começar a preencher, já pode. A partir do momento que você preencheu, você já entra nas validações. Então, a partir dessa data, isso aí a gente tem que ter muito em mente. Então, a gente vai, a partir de 2026, nós deveremos, dentro dos documentos fiscais eletrônicos, ter campos específicos para IBS e CBS. 2026 será obrigatório, exceto para empresas do Simples e MEI, tá bom? Mas empresas fora do Simples, elas obrigatoriamente, quando for emitir nota em 2026, e isso vai impedir a emissão da nota, tá? Eu trago até a rejeição 1115 dentro da nota técnica. Essa rejeição, ela fala do não preenchimento dos campos de IBS e CBS, e ela passa a ser totalmente... ela passa a ter validade a partir do dia 5 de janeiro de 26. Então, a partir do dia 5 de janeiro de 26, quem está fora do Simples Nacional tem que emitir IBS e CBS com esses, dentro da nota eletrônica. Eu queria até abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo... eu vou mandar depois pelo Rodrigo, junto com essa apresentação, uma planilha contendo os novos campos da nota eletrônica, porque nós teremos agora, já existem campos específicos e códigos específicos. Nós já temos CST de IBS e CBS e já temos um campo chamado classificação tributária. Como que vai funcionar dentro da nota? Lá atrás eu falei dos incentivos fiscais. Cesta básica, ele está atrelado ao anexo 1, que tem a relação das notas, redução de 60% do artigo 125. Então, o que vai acontecer? Quando você for emitir em janeiro de 26 uma nota fiscal que tenha aqueles produtos de cesta básica, você vai ter que, nos campos de IBS e CBS, preencher o CST, que são 3 dígitos, 00, 200, e depois que você preencher o CST, você vai ter um código de 6 dígitos, são 3 dígitos, desculpa, o CST, 00, 200, 400, e cada CST desse, ele vai ter várias classificações tributárias, que serão 6 dígitos, e essas classificações tributárias, elas serão vinculadas a um dispositivo legal da lei. Então, exemplo, eu vou ter o CST 200, falando que eu tenho um produto reduzido a zero, que é a cesta básica, e dentro da nota fiscal eu vou inserir uma classificação tributária indicando que aquela redução de 100% do IBS e CBS é vinculada à cesta básica. Então, a gente pensa, teremos vários campos já no próximo ano, que a gente já precisa entender como funciona, e precisa já orientar os nossos clientes a começar a aplicar isso esse ano. Eu mesmo vou, a partir desse mês agora, porque a versão final dessa nota técnica é do mês passado, então eu vou, a partir desse mês, já disparar alguns e-mails aí para quem está fora do Simples, já acionar os RPs dele, para a gente pensar em já colocar esses campos aí. Então, assim, a gente já tem demandas da reforma tributária que já iniciam de forma obrigatória a partir de 26, tá bom?
aqui é só ratificando que eu entendo que os documentos fiscais eletrônicos serão, na minha opinião, o grande carro-chefe dessa reforma, porque até a declaração lá no sítio SPED, que os campos de IBS e CBS em 2026 não serão disponibilizados no SPED fiscal, então, possivelmente, o que vai mandar das obrigações acessórias, por enquanto, o que a gente tem de certeza é que serão nos documentos fiscais. E aqui eu trouxe um dispositivo da lei que ele fala que fica dispensado o recolhimento IBS por fato gerador de 2026 para as empresas que cumprirem suas obrigações acessórias previstas na legislação. Então, a gente percebe que, além da gente ter aquela questão de ter que entender essas emissões de nota, para o nosso cliente não ter problema, porque a gente sabe, se um cliente nosso não conseguir emitir a nota, antes de ligar, Rodrigo, para o sistema, primeiro liga para o contador, sempre é assim. Cefato parou de funcionar, cara, liga para o contador, não estou conseguindo emitir nota, a gente sabe disso. Então, assim, a gente sabe a responsabilidade que recai sobre as contabilidades. Então, a partir de 26, a gente precisa ter isso muito bem alinhado para que esse 1% ele não se torne uma despesa, assim, ele se torne realmente o que ele precisa, só declaratório, só alíquota teste, tá? E aqui eu falo sobre os regimes tributários, né? Muita gente tem me perguntado sobre o Simples Nacional. Diego, como que fica o Simples Nacional nessa questão dos novos impostos? Então, assim, o Simples Nacional, ele vai incidir de duas formas, né? Dentro da lei complementar, nós já temos os anexos do Simples Nacional e dentro do Simples a gente tem ICMS, ISS, PIS, COFINS, então eles serão substituídos pelos novos impostos. Mas a importância para o Simples Nacional não será só essa. Existe uma nova forma do Simples Nacional ser tributado. Então, ele vai poder optar por continuar dentro do Simples Nacional, dentro da sua totalidade, ou seja, continua no Simples, paga o IBS e CBS por dentro do DAS e está tudo certo. Só que, qual é a grande pegadinha nisso daí? Se a empresa optar por isso, ela não consegue transferir crédito de IBS e CBS na alíquota padrão. Ou seja, vamos dizer que a alíquota padrão do IBS e CBS seja 28%. Se a empresa permanecer toda dentro do Simples, ela não consegue transferir 28%. O que ela vai transferir? Ela vai transferir o crédito de IBS e CBS só daquilo que ela destacou dentro da alíquota dela. Esses dias eu fiz um teste com uma alíquota aqui, deu 1,96, entendeu? Então, qual é a regra geral que eu penso? Claro que isso deverá existir estudos, planejamentos tributários, mas na minha cabeça, qual é a regra geral? Se a empresa do Simples ela vem diretamente para o consumidor final, aí sim ela pode continuar dentro do Simples da sua totalidade. Agora, se a empresa do Simples ela for meio de cadeia, onde ela necessariamente ela vende algum insumo para a indústria, ou ela vende mercadoria para o varejista, para o atacadista, e quem está comprando dela venha ser do regime regular de apuração, é assim que está sendo chamado dentro do IBS-CBS, e ele pode recolher IBS-CBS por fora, entendeu? Então, o Simples Nacional terão as duas formas opcionais. Hoje, a gente só pensa em ICMS e ISS por fora do Simples quando a gente atinge os 3.600.000. Mas, a partir da reforma tributária, ele pode, por opção, recolher esse regime por fora. Estudos aí indicam que isso pode afetar aí 1/3 das empresas, né? Então, a gente sabe que hoje 1/3 das empresas são Simples, né? O Simples representa aí mais de 90% das empresas. Então, a gente está falando de uma grande parcela das empresas que serão afetadas por essa nova forma de você ser tributado. Já o lucro presumido e o lucro real, eles continuarão existindo, porém, qual a diferenciação deles? Vai ser só a forma de apurar imposto de renda e CSLL, que é a contribuição, porque
o IBS e a CBS serão da mesma forma. Então, muita gente já vem me perguntar, mas no presumido eu pago PIS e COFINS de forma cumulativa. Não vai existir essa cumulatividade, o presumido para questões do IBS e CBS. Então, ele passa a ser do regime regular, igual ao lucro real, e a diferenciação entre os dois regimes será unicamente a forma de tributar o imposto de renda. E aqui eu trouxe algumas situações, né? Porque sempre falar simplificação, não cumulatividade plena. Então, agora tudo gera débito, tudo gera crédito. Aquela velha história. A gente sempre fica com o pé atrás. Então, existem vedações de crédito. Existem, estão previstas em lei. Trouxe algumas aqui: adquirir itens de alimentação e bebidas, artigo 276, hotelaria e parque de diversões, aquisição de previdência complementar. A mais discutidas delas é os bens de consumo pessoal, lá no artigo 57. Então, aqui fala de bebidas, fala de joias, fala de obra de arte. Então, isso tudo, então a gente percebe quanto que a gente vai ter que estar por dentro dessa nova legislação para não cair nessas pegadinhas de não cumulatividade plena, tudo gera crédito, só simplificação. Não, nós teremos, de fato, vedações previstas em lei até para a tomada do crédito. Diego, Oi. só aproveitar o momento, tem uma pergunta aqui da Dinâmica, que a pessoa pergunta o seguinte: então, quem é lucro presumido, melhor fazer um planejamento e passar para o real, correto? Eu penso assim, vai depender muito digamos, Opa, desculpa, eu já passei. Vai depender muito ali, Rodrigo, do imposto de renda, né? Eu tenho empresas aqui que eles vendem defensivos agrícolas, que todo ano eles me falam que eles preferem ser lucro real, mas eu mostro por A mais B que ele é melhor explicar no presumido por conta da margem de lucro deles, da operação ser muito alta. Então, assim, a gente vai ter que realmente, quem fez a pergunta, desculpa, eu não lembro o nome, vai ter que fazer a conta, entendeu? Claro que vai interferir por conta agora de você vai reestruturar tudo, mas você vai ter que fazer a conta. Além de analisar IBS, CBS, não cumulatividade, entendendo o que gera crédito, o que gera débito, as incidências lá do artigo 4º e 5º, você vai ter que colocar na conta também o imposto de renda que é aplicado sobre a empresa. Então, isso vai ter que ser um planejamento tributário em conjunto, não analisar só os novos impostos. Vai ter que colocar no mesmo planejamento tributário a sua tributação do imposto de renda também. Mas acredito, sim, que possa ter empresas que estarão migrando de regime. Igual a pergunta dela foi interessante, que eu lembrei de uma coisa que eu acho que eu não falei. Quando eu estava explicando o Simples Nacional para um cliente meu, que eu já venho batendo na tecla que ele precisa migrar de regime há muito tempo, e ele está naquele simples meio de cadeia, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu fiz a simulação de como fica a carga tributária dele nisso. E, Rodrigo, ficou muito mais alta. A carga tributária dele mais que dobrou. Aí eu fiz, aí foi onde que eu cheguei e falei, cara, tá vendo? Aquela velha história nossa, que eu sempre fiz um planejamento tributário para ele sair do simples, virar lucro real, ele tem uma lucratividade baixa para a operação dele. Então, assim, realmente entender os novos impostos, fazer um planejamento tributário focado nos impostos da reforma, mas não esquecendo da parte do imposto de renda. Então, realmente, como ela falou, pode acontecer sim. Aqui eu trouxe um cenário do meu estado, porque é o seguinte, com fim de incentivos fiscais, né, eu gosto de exemplificar até para identificar como que isso impacta o Brasil como um todo, não só as empresas, e todo mundo vai precisar se reinventar com isso, porque é o seguinte, o nosso estado ele foi pautado sempre em incentivos fiscais, ICMS. Duas leis específicas, a lei do Compete e a lei do Investe. Então,
os maiores arrecadadores de CMS, vocês podem ver que são empresas incentivadas. O atacadista não compete e a indústria não investe. Aí pensa, a partir de 2033, o Espírito Santo perde isso daí. Então, ele vai ter que se reinventar enquanto Estado para reorganizar isso. E outra coisa muito importante também é que quando a gente estava lá no PLP ainda, antes de sair a Lei 214, muitos estados eles queriam um dispositivo na lei para manter a figura do CMS-ST, que é outro calcanhar de Aquiles aí na vida dos contadores, né? Que a gente sabe o quão custoso é colocar um método desse daí por conta da dificuldade que tem de aplicar essa norma. E a gente, só olhando essa notícia, a gente fica, mas por que os estados querem isso? É muito fácil quando você olha aqui, ó, igual no estado do Espírito Santo, o terceiro maior setor de arrecadação de CMS aqui é o CMS-ST. Então, o motivo que os estados queriam que tivesse um dispositivo parecido com isso na reforma tributária é justamente o alto volume de arrecadação que eles fazem com esse tipo de mecanismo ultrapassado de arrecadação, que é o ICMS-ST. Então, assim, acaba os incentivos fiscais, acaba essas metodologias arcaicas de recolhimento, mas nem tudo é simplificação, nem tudo é muito fácil. Na verdade, o contador vai ter ali, durante aquele período de transição, grandes desafios, e então esse quadro aqui foi só para exemplificar, trazendo esses exemplos do nosso estado, mas isso vai aplicar em muitos outros. Nordeste, tem muitas empresas aí, já trabalhei com empresas no Tocantins, que tem um incentivo atacadista muito forte também, então tudo isso, com a reforma, isso vai cair. Diego, Oi? eu não sou contador, então vou fazer uma pergunta que pode ser... Uhum. Aí você me ajuda. Aqui, hoje, o Espírito Santo, se não me falha a memória, ele é um grande atrativo para empresas de e-commerce por causa do Compete. Perfeito. Existem empresas gigantes, a Amazon, por exemplo, tem a operação... Jequiti está vindo a operação toda para cá, para você ter ideia, na Serra. Então, aí com essa mudança, a minha pergunta era essa, porque quando você fala que o Estado ele vai perder incentivos fiscais e vai ter que seguir aquelas situações que tem incentivo lá, cesta básica, não sei o quê, a minha pergunta é, o Estado ele perde autonomia para criar incentivos? Essa é a primeira Isso aí, perfeito. Entendi. Então, ele perde autonomia. E segundo, qual será a aceitação dessa perda de competitividade? Igual o Espírito Santo. Talvez muitas empresas vão sair fora daqui porque já não vai ser mais competitivo. Quem buscou o nosso estado somente por conta dos incentivos, muito provável que possa sair. O que o Espírito Santo fez, isso daí para mim é nítido, foi uma coisa chamada adensamento de cadeia produtiva. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, uma empresa de São Paulo nos procurou porque ela atende as empresas do Porto de Vitória capital. As empresas falam assim, beleza, eu vou comprar de você, mas eu só compro de você se você tiver uma filial aqui dentro. E aí, o que aconteceu? Ele, rapidamente, ele não olhou nenhum dos incentivos, ele só abriu a empresa e chegou aqui já com o CNPJ pronto. Cara, me assessora aí, porque eu já estou com a empresa pronta. Então, o que acontece? Esse tipo de estratégia do Espírito Santo é o quê? Esse adensamento da cadeia produtiva, é não ter só uma empresa aqui. Eles já estão instalando os fornecedores dos outros clientes. Quando começar a reforma tributária, essa empresa que veio para cá, ela pode sair? Até pode, mas ela terá grandes clientes aqui. O Porto de Vitória não vai sair, entendeu? Então, nosso estado, isso vai se aplicar aos outros. Os estados, eles podem perder, existe um fundo de compensação para esse tipo de perda, isso já é previsto na lei, mas os estados também, eles têm, igual o nosso, ele tem alguns atrativos, a posição geográfica, aqui o Espírito Santo, aqui é um estado relativamente pequeno,
Então, você tem ideia, que quando se fala em turismo no Espírito Santo, você está numa praia com 1h30 de carro, você está numa região montanhosa com a diferença de quase 10 graus, entendeu? Então, assim, a gente vê uma busca do nosso estado em se tornar um estado também mais consumidor, atraindo turismo, trazendo essas empresas para cá. Eles têm, a Cefaz, a fiscalização, ela tem massificado a sua fiscalização para evitar que empresas venham para o Espírito Santo somente para troca de nota, entendeu? Então, você percebe que a fiscalização, quando ela vai numa empresa incentivada, ela analisa se você tem uma operação de fato funcionando. Então, aqui a gente vende planejamento tributário para empresas incentivadas, mas eu prefiro perder o cliente do que falar com ele que é só vir aqui que ele tem uma carga tributária de 1,14. Por quê? Eu não quero que o cara venha, comece uma operação que possa ser furada, para daqui a pouco chegar uma fiscalização e caçar a inscrição estadual dele, entendeu? Recentemente, eu atendi uns lojistas do Paraná que nós identificamos que o nosso compete para eles meio que empatava com o que ele tem lá. Então, assim, eu achei, eu mesmo, aqui você tem ideia, você fazer um projeto de compete e tal, se você está falando aí de pelo menos uns 20 mil reais só para fazer o projeto. A gente está falando de talvez honorários caros, mas eu prefiro o cara não fechar comigo, mas que quando ele vem com operação consolidada, porque a gente percebe a forma que o fisco vem trabalhando, de trazer empresas que tenham operação consolidada. Se você é um atacadista, ele vai querer ver se você tem estoque, se você está, de fato, mantendo uma operação que se caracteriza como atacadista. Se você não tiver, ele vai te caçar a inscrição. Então, a gente percebe que eles estão evitando que empresas venham para cá só pela essa troca de nota, isso aí é nítido pelas fiscalizações, mas também a gente entende que o Espírito Santo tem outras metodologias que possam suprir isso daí. Vai ser total? Só o tempo vai dizer, né? Mas a gente vê que já existem posturas sendo tomadas para contornar isso daí. Show de bola, obrigado. E aqui a última coisa, vocês me perdoem a brincadeira, é uma frase que eu sempre estou trazendo no final, falando de reforma, é do filósofo Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Então, assim, um soco na cara do setor contábil foi dado, que é a reforma. Então, agora a gente precisa se reinventar, mais uma vez, eu desconheço um setor mais resiliente que o contador. Então, assim, a gente tem um grande desafio pela frente aí, mas também temos grandes oportunidades. Tem muita gente falando em criar dentro da contabilidade novos produtos. Você pode vender uma assessoria para entender os efeitos da reforma tributária, você pode vender uma assessoria para entender os efeitos da reforma tributária para a questão de precificação. Então, assim, a gente tem grandes desafios, mas também temos grandes oportunidades com a reforma tributária, e é por isso que a gente colocou o slogan aí, que a reforma é desafio para quem espera e vantagem para quem se antecipa. E a vantagem que eu vejo de antecipa, às vezes, não é nem você ter um produto novo, é você se antecipar e ter vantagens até na questão de mercado. Talvez o seu concorrente não está tendo essa visão e você conseguir entregar um melhor produto para o seu cliente. Então, Rodrigo, assim, a minha fala era essa. Eu quis passar rapidamente sobre qual é a grande mudança que eles estão querendo trazer na reforma tributária. Tá? Eu disse no início, não é à toa que é um tema muito extenso, então são muitas coisas, é difícil você sintetizar tudo em uma apresentação só, mas eu quis fazer isso daí até para a gente, nesse primeiro momento, ter uma contextualização geral do que é a reforma, que talvez, se for todo mundo quiser, a gente pode depois trazer temas mais específicos, falar só de split payment, falar só da apuração assistida, falar só do que incide ou não incide, entendeu? Eu acho que as próximas etapas aí, na minha opinião, seria dessa forma. Legal, vamos lá. Alguém quer trazer alguma dúvida? Tem algum ponto aí que queira contribuir, colaborar? Doutor Anderson?
Rapaz, bom, primeiramente, boa tarde a todos aí. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Eu estava conversando ontem com o Tiago. O Tiago é o nosso gestor tributário aqui no escritório. Acho que ele já comeu uns 2 ou 3 livros. Acho que até computador ele anda comendo sobre reforma tributária. E o cara, ele tá louco, ele não, é cliente atrás de cliente ligando para ele, porque achando que tá tudo pronto, É isso aí. e não tem nada pronto, né? Não tem nada pronto. Essa é a questão. E para convencer o cliente disso, porque fica olhando aí um monte de vídeo no YouTube, todo mundo basicamente querendo vender, né? A minha O pessoal quer vontade vender, é não quer proibir os explicar. clientes de usar Instagram, porque pelo amor de Isso mesmo. Aqui, ó, você falou, eu imprimi a Lei 214, eu imprimi. Ele também. Tila, volta e meia, eu tô folheando ela aqui. Ele também, passando, cara. porque eu tô igual o seu Thiago aí, tá? Surreal. Me ligando, é surreal. Às vezes até o físico ele vai e desencontra o que está na legislação, igual a questão do split payment. Na lei fala que vai ser escalonado e primeiro B2C. Aí já saiu a notícia que primeiro ele vai botar B2B. Então, assim, eles colocam um negócio na lei, depois na hora de implementar, eles fazem diferente. Então, assim, tem coisas realmente que nem a gente sabe como é que vai funcionar. A gente fica ali lendo aqueles monte de artigo e tentando similar um pensamento, né? Mas, assim, eu concordo com o Thiago que realmente os clientes ficam, no meu caso aqui no Instagram, às vezes olhando um negócio ali, às vezes uma legenda maliciosa, é um clickbait, e às vezes, não, o cara falou aqui que eu vou ter direito a não sei quanto, que a carga tributária, eu falei, cara, vamos fazer conta, não é essa continha de padaria que você faz num Rios, não, entendeu? Então, assim, realmente é extenso, não está nada pronto, e a gente vai ter que construir isso do zero mesmo, entender... Na realidade, não tem nada pronto e tudo que está pronto vai mudar. 2026 pode acontecer. Exemplo, trocou de presidente. Talvez eu vou ter que pegar essa apresentação aqui da Telete e falar, mudou tudo. É isso mesmo. Então, assim, eu tenho algum pé atrás. Eu falei anteriormente do ICMS-ST. Eu vi que eles não colocaram nada na lei, mas também não revogaram as disposições da Constituição Federal e Lei Candir que permite esse tipo de recolhimento. Então, assim, nada exime a gente assim, de daqui a pouco mudar tudo, daqui a pouco chegar assim, alterar. Eu acho que não existir a reforma, eu acho que isso não vai acontecer, mas que pode acontecer muitas mudanças cruciais ainda. Eu acredito que ainda mais se existir digamos, uma troca de presidente, eu acredito que isso possa acontecer sim. Eu acreditaria que só não aconteceria se a troca de presidente fosse agora em 25. E daí alguém chutaria a tomada lá, pagava tudo e começaria do zero. Né? Exato. Mas eu sei que a gente teve uma reunião mensal agora na segunda-feira aqui do escritório, né, da gestão. E ele já me acionou, Anderson, eu vou precisar de você, porque vai mudar um monte de parâmetro contábil, e a gente vai ter que reparametrizar o domínio inteiro. Eu falei, não, cara, não faz isso comigo, mas não vai ter para onde fugir. Não né? vai. Inclusive, acho que tem um pessoal meu aqui nessa reunião também, acho que a Miriam, o Marcos Nascimento, tem uma galera minha aqui nessa reunião também, e já fica, a gente não conversou, lá, ó. Já fica aproveitando aqui em público, nós vamos nos lascar. É isso aí, cara. O nosso setor, realmente, a gente está, assim, entender toda essa reestruturação que eles estão fazendo, porque eu não acredito, eu acredito uma simplificação daquilo que eu falei lá atrás. Split payment na sua totalidade, junto com a apuração assistida, lá em 2033. Até lá, setor contábil, setor fiscal, a gente vai ter muita coisa ainda para colocar em ordem, entender
fazer muito curso, fazer igual o Thiago aí, se debruçar em cima de livros, igual a gente vem fazendo, para conseguir entender isso daí e tentar diminuir o impacto disso, né? Tem o Thiago na lista aí, mas eu acho que não é o nosso Thiago aqui, não. Dá um ok aí se for o Thiago da CPA aí. Acho que não é, não. Ele não. A hora que eu citei o nome dele, ele teria se pronunciado também. Saiu correndo. Carlos, levantou a mão? Vamos lá, Carlos. Opa, ô Diego, boa tarde, tudo bom, amigo? Boa tarde, Carlos, tudo bem? Tudo jóia, Diego. Eu tenho um escritório de contabilidade, sou de Minas aqui, sabe? E eu estou com um segmento que eu estou meio preocupado. Eu tenho alguns médicos que trabalham, eles prestam serviço para a Unimed. E a Unimed, eles prestam como pessoa física. No teu entendimento, esses médicos, será que vão ser afetados? Porque eu utilizo muito livro caixa para eles. Olha, eles vão ser Eu afetados. entendo que não. Por quê? O seguinte, o médico ele já paga o ISS fixo, né? Eles têm essa opção, né? Então, não vai existir mais essa questão. Então, o que você vai ter que fazer, Carlos? A minha opinião, tá? Eu tenho uma pessoa aqui dentro, a gente tem aqui dentro um negócio chamado Health Test, que a gente tem muitos médicos aqui, eu não sou a pessoa especialista nisso, a gente tem uma pessoa só voltada para eles, que a gente tem um produto próprio. Seguinte, eles terão a redução do IBS-CBS, eles serão incentivados nisso, mas aí, na minha opinião, você terá que fazer conta se compensa ficar na pessoa jurídica, dependendo do segmento ou da pessoa física. No caso deles, esses médicos, eles têm empresa também constituída, mas o médico, aqui a Unimed, ela obriga o médico a ser uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica, sabe? E aí, o que acontece? Dentro da norma, quando eu falo de contribuinte, obrigatoriamente você tem que se cadastrar, tá bom? Ou seja, se eu entendo que eles serão sim contribuintes e obrigatoriamente terão que se cadastrar no portal para ser contribuinte disso daí, porque vai acabar essa questão desse recolhimento anual, igual faz aqui, igual na minha cidade também contador faz assim, vai acabar. Então a gente vai passar, eles vão passar a ser contribuintes do IBS e da CBS. Bom, eu estou entendendo que não, sabe? Mas assim, vamos aguardar para ver então, Diego. Vamos esperar, vamos conversando, Carlos. Tá, muito obrigado pela dica aí. Show de bola. Mais alguém? Vamos lá, galera. Aproveitar aí a oportunidade. Caduceu. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, eu já estou de noite já. Boa tarde, Ednei. Como é que tá? Bom demais? Só fazer uma conclusão com o nosso perito aí. Pelo que ele falou, eu entendi na situação, 2026 é um período de teste. E na própria legislação também fala que será um período de teste e para quem cumprir as obrigações acessórias está dispensado esse recolhimento. Okay. Seria o pagamento dessa... Então, resumindo, em 2026 continua tudo igual está, para quem está no presumido no real, contribuições, PED fiscal, etc. Porém, ao emitir as minhas notas, eu tenho que recolher 1% com o novo critério de imposto. Eu tenho que fazer um cálculo. Na verdade, esse 1% não é recolhimento, ele é informativo. Vai ter que estar lá destacado na nota, sim. Pegar a nota técnica, ela é grande, tá? Tem umas 66 páginas, entender junto aos RPs dos clientes, cada campo daquele ali. Depois eu vou mandar junto com o meu material aqui a tabela que vai ter a correlação de CST e situação tributária vinculado aos produtos, porque a gente vai ter que fazer uma correlação, igual eu expliquei, vendo cesta básica, eu vou ter uma correlação ali para dizer que aquele produto é 100% reduzido. Então, assim, a gente vai ter que fazer essa correlação dentro das notas, mas você cumprindo isso corretamente, você está isento do recolhimento. Entendi. Então, essa obrigação que ele fala, né? Eu entendo que sim, porque se o SPED falou que os campos não são lá, e a própria Serco falou que o ROC, que é esse registro de operações de consumo, eles serão basicamente alimentados por nota fiscal e o Speed Payment, eu entendo que seria
digamos assim, um tiro no pé deles, colocar uma obrigação acessória para você informar esses valores, porque isso vai acontecer de forma simultânea, né? Se você colocar para uma obrigação acessória, isso aqui, ó, dinâmica fiscal, ó, é esse campo aqui que vai dentro da FA, é C, classificação TRIB, é isso daqui que eu vou mandar depois a planilha. A dinâmica fiscal falou aí, ó, é isso mesmo. Esse campo vai dentro da nota fiscal, que ele vai ser linkado ao CST. Então, pensa, em 2026 nós teremos CST de PIS/COFINS, teremos o CST de PIS/COFINS, CST de CMS, CST de PI e CST de IBS/CBS. Tudo dentro do mesmo documento fiscal. E beleza. Pouca coisa para analisar. E ainda tendo a possibilidade, se tiver qualquer coisa preenchido errado, da nota fiscal não ser validada. Então, assim, por isso que eu acredito que eles colocaram que a partir de 6/10 de 2025, isso possa ser implementado sem validade jurídica, para as empresas já irem se acostumando e indo atrás dos erros, porque deixar para fazer tudo lá em 26 fica complicado. É muito grande o risco. Perfeito, muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Beleza. A Caduceu mandou aqui um questionamento, perguntando, pelo que eu entendi, se existirá algum impeditivo para a emissão do CBS ou IBS com relação a valores. Por exemplo, se uma guia for abaixo de R$1, emite ou não? Tem alguma coisa nesse sentido? Acho que é isso a dúvida. Uhum. Olha, vou ser sincero, tá? Se quiser pegar o contato dele aí, eu não vi nada, quando eu ouvi falar dessa apuração assistida, eu não vi nenhum impedimento disso daí, não. Mas eu posso dar uma analisada depois e dar um retorno sobre isso. Porque a apuração assistida, que a gente fala, às vezes pode acontecer de você já recolher o imposto antecipadamente, entendeu? Porque vai ter lá no split payment, ele já vai ter que analisar débitos e créditos, então, assim, eu não vi ninguém falando de guia mínima, não, mas eu posso dar uma apurada, né, nessa questão e a gente retorna para ele, tá? Beleza, eu acho que a Caduceu aqui é de Cachoeiro, Marilúcia, é isso? Se for, responde aí, por favor, porque só está com o nome Caduceu aqui. Aí, se você conseguir alguma informação sobre isso... Não, eu vou levantar isso. Interessante, tipo um recolhimento mínimo, igual a gente tem no DARF, de R$10, interessante. Eu não vi nenhuma trava nisso, tá? Vi até um vídeo da Serpro mostrando como que vai funcionar o ROC. Cara, questões de... Teve um negócio lá que eles processaram com 1 segundo e pouco, Rodrigo. Então, assim, você vê que isso... E olha que esse vídeo, que na época que eu vi, era do início do ano. Então, você vê que os caras já estão fazendo um portal que ele realmente vai ter um volume de... Tem gente falando em superar em 10 vezes a movimentação do Pix. Então, eles estão criando um portal que, se funcionar, que vai funcionar... Falou que é para arrecadar, meu filho. O governo falou mais. Lembrando, tá? IBS e CBS é competência, tá? Regime de competência. Porém, os créditos você só pode se creditar a partir do momento que o seu fornecedor, que o seu fornecedor pagou a guia. Então, tem essa situação ainda. Então, o débito é competência e o crédito é só depois que existir a liquidação financeira. Então, tem alguns entraves aí, né, nessa questão. Então, por isso que vai existir essa conta corrente. Porque lá, quando tiver na apuração assistida, alguns créditos, eles ficarão créditos a apropriar. Porque talvez você comprou aquela mercadoria, mas ainda o seu fornecedor, ele não fez o recolhimento. Talvez aquilo foi por fora do split, ou não fez o recolhimento. Então, a gente terá essas modalidades aí que vai implicar diretamente na forma que a empresa apura e da forma que a empresa recolhe. Porque, assim, por mais que venha existir isso daí, não tem nada pronto, e o próprio texto da lei, no artigo 45, ele fala que o contribuinte obrigatoriamente tem que fazer a apuração. Ou seja, a gente tem que entender como é que isso tudo funciona. Show de bola. Tem mais dúvida? Alguém mais? Caio. Ô, Ednei, você é
do Éder, não é lá da Pinhal Contabilidade? Isso. Da Pinhal Contabilidade. Mirassol do Oeste, Mato Grosso. Éder está em São Paulo ainda, não quis ir embora mais, não? Não, tá no Mato Grosso já, cara, já embora. Tava gostoso o clima lá. Olha, que clima gostoso, hein? O povo chama daquele lá de frio. Temperatura boa, cara. Porra, depende, né? Pra gente sair aqui do Espírito Santo, que portou aqui a 100 metros da praia, você vai pegar um frio de 6 graus, é frio demais da conta. E aqui é 40 graus também, mano. Oi? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, estamos aí, legal, 1h30 de bate-papo, tenho certeza que isso aqui estenderia por muito mais tempo. E obrigado a todo mundo que participou. Diego, se você puder depois disponibilizar aí o material. Vou disponibilizar o material, a planilha que eu falei. Rodrigo tem meu contato aí. Eu estou fazendo um grupo de estudos de contadores aqui de forma local, mas é um assunto que eu quero me aprofundar cada vez mais. Então, quem quiser trocar conhecimento aí, falo trocar conhecimento mesmo. Porque cada hora que eu pego essa pastinha aqui que eu imprimi a lei e pego uma caneta, vou olhando, eu percebo uma coisa diferente, eu tenho uma ideia diferente, conversando com pessoas, eu tenho um entendimento diferente do que aquilo que eu li sozinho. Então, eu acho que a gente precisa aí, nesse momento, dessa complexidade toda, de 2 regimes ao mesmo tempo, estar sempre conversando a nossa classe. Então, assim, a gente aqui da TES está de portas abertas aí para todo mundo, tá bom? E, Rodrigo, muito obrigado pela chance aí de estar falando de um tema tão importante, tá? Cara, obrigado a você. Acho que para quem talvez não tinha participado de nada, certamente vai, a partir de agora, pensar um pouco diferente, né, para correr atrás, porque, como você falou, já está rolando, não é uma coisa que vai acontecer. Para quem já estava, igual o Anderson aí, que já tem, né, Estava por dentro, né? Certamente trouxe alguma coisa aí nova. Então, quem está chegando agora, né, infelizmente perdeu. Muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, e pela sua contribuição, a todos vocês que participaram. E é isso, nós estamos aqui, nosso propósito é ajudar além, né, de tecnologia. Acho que a gente vai conseguindo, com cada passo que a gente dá, e ter pessoas, Diego, dispostas a contribuir, olhando não para dinheiro simplesmente, né, mas olhando para realmente fortalecer e contribuir, que a gente vai ter um mundo melhor, um mundo diferente. Obrigado demais. Muito obrigado, gente, de verdade aí, muito obrigado pelo tempo, me coloco à disposição. Quem quiser trocar ideia aí, eu estou disponível, o Rodrigo tem meu contato, tá bom? Então, assim, um resto de semana para todo mundo aí e a gente vai passar por esse desafio, a gente vai conseguir passar disso daí, então a gente agora entender os reflexos daí e cada vez colocar dentro disso daí. Show de bola. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau.